Oi pessoal, meu nome é Maria Luísa, sou estudante de licenciatura em Física e hoje, em uma aula curta, nós vamos aprender duas leis fundamentais da eletricidade, as leis de Kirchhoff. Criadas pelo físico alemão Gustav Robert Kirchhoff, essas leis servem para analisar circuitos mais complexos, com mais de uma fonte ou mais de um caminho para a corrente, e são baseadas em princípios de conservação. Primeiro, vamos conhecer os conceitos principais dos circuitos elétricos. Os nós são as ramificações dos circuitos, ou seja, quando há mais de um caminho para passagem de corrente elétrica. E as malhas são caminhos fechados em que iniciamos em um nó e voltamos ao mesmo nó. Então, saindo da fonte, nós temos uma corrente que, ao encontrar um nó, se ramifica para os dois caminhos existentes, e seguindo o caminho da corrente de um nó até esse mesmo nó, temos uma malha. Certo, agora vamos conhecer as leis de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff é a lei dos nós. Ela nos diz que a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem dele. Então, uma corrente 1 que passa por um nó irá se dividir em uma corrente 2 e uma corrente 3, e a soma delas é igual à corrente 1. Ou seja, não se perde carga e também não se acumula corrente num ponto do circuito, seguindo o princípio de conservação da carga elétrica. A segunda lei de Kirchhoff é a lei das malhas. Ela nos diz que em uma malha fechada, a soma dos potenciais elétricos deve ser zero. Isso acontece porque toda a energia fornecida ao circuito é consumida por seus componentes, de uma maneira que nada se perde, seguindo o princípio de conservação da energia elétrica. Agora, vamos aplicar essas leis para descobrir os valores das correntes elétricas no seguinte circuito. Bom, o primeiro passo é identificar os componentes do circuito. Aqui nós temos uma fonte, que chamaremos de gerador, aqui e aqui temos resistores, e aqui temos um receptor. O segundo passo é identificar o sentido da corrente elétrica. Então, saindo do gerador, temos uma corrente 1, que passa pelo primeiro resistor e continua com a mesma intensidade. Mas ao encontrar o nó, essa corrente irá se dividir em uma corrente 2 e em uma corrente 3. Agora, o terceiro e último passo é identificar o sentido das malhas, ou seja, o caminho que iremos percorrer no circuito. Então, a malha 1 tem sentido anti-horário e a malha 2 também tem sentido anti-horário. Agora, finalmente, podemos resolver o nosso exercício. Para isso, vamos começar utilizando a lei das malhas, que diz que a soma dos potenciais elétricos deve ser zero. Escolhendo o nó superior como ponto inicial, vamos seguir o percurso da malha. O primeiro potencial da nossa malha 1 é o gerador de 20 volts. O gerador é a fonte de energia do circuito, então seu valor é positivo. O próximo potencial elétrico encontrado é o do resistor de 1 ohm. Sabemos que a tensão é igual à resistência vezes a corrente, certo? Então, o potencial elétrico no resistor é 1 vez a corrente 1, porém com um detalhe: o resistor consome energia do circuito, então o seu valor é negativo. O próximo potencial elétrico encontrado na malha 1 é o resistor de 4 ohms. Seu potencial elétrico será 4 vezes a corrente que passa por ele, a corrente 2. E, novamente, por ser um resistor que consome energia, seu valor é negativo. E como nos diz a lei das malhas, a soma desses potenciais elétricos deve ser zero. Agora que temos os potenciais da malha 1, vamos obter os potenciais da malha 2. Escolhendo o nó inferior como ponto inicial, vamos seguir o percurso da malha. O primeiro potencial elétrico da nossa malha 2 é o receptor de 7 volts. Assim como os receptores também consomem energia do sistema, então o seu valor é negativo. O próximo potencial elétrico encontrado é o do resistor de 1 ohm. Seu potencial elétrico será 1 vezes a corrente 3, e novamente, por ser um resistor que consome energia, o seu valor é negativo. O próximo potencial elétrico encontrado na malha é o resistor de 4 ohms. Seu potencial elétrico será 4 vezes a corrente que passa por ele, a corrente 2. E novamente, por ser um resistor que consome energia, seu valor é negativo, porém dessa vez há um detalhe: a corrente está indo em um sentido contrário à malha, então seu valor é novamente negativo. Agora, relembrando a lei dos nós, temos que I1 é igual a I2 mais I3, e substituindo isso na equação da malha 1, ficamos com essa equação. Então, agora, podemos montar um sistema com as equações das malhas 1 e 2 e descobrir os valores das correntes. Montando o nosso sistema, temos a nova equação da malha 1 e a equação da malha 2. Então, podemos somar as duas equações e o resultado será esse. Resolvendo, temos que I2 é igual a 27 sobre 9, ou seja, 3 amperes. Substituindo o valor de I2 na equação da malha 1, temos 5 vezes 3 igual a 15, subtraindo 15 de ambos os lados, temos que I3 é igual a 5 amperes. E, finalmente, usando a lei dos nós, temos que I1 é a soma de 2 e 3, o que nos dá I1 igual a 8 amperes. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido o que são e como utilizar as leis de Kirchhoff para resolver problemas de circuitos elétricos complexos. Até a próxima!